Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade em nossos estudos em 1 Coríntios, vamos agora para o capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, e nós já vemos aqui no capítulo 3 e 4 o esforço de Paulo para tirar algumas impressões erradas da cabeça dos irmãos corintianos, com relação à liderança, com relação à posição de liderança e o que deve haver entre eles. E nesse esforço, Paulo fala contra a idolatria de liderança ou exagero de apreciação de líderes, levando inclusive a rixas e contendas e fazendo com que de certa forma, os irmãos se portassem de maneira imatura e inabilitados para uma palavra mais profunda. Aqui Paulo continua nessa mesma linha de correção, agora sobre um outro ponto, que é a questão da imoralidade. Tá? A igreja de Coríntios era rica em problemas, e agora Paulo tem que tratar também de um outro assunto muito sério que estava acontecendo ali. Ele muda de assunto, começa um outro ponto, um outro tópico aqui, nesse começo de capítulo 5. No versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: Em geral se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. E contudo andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. O que estava acontecendo lá? Havia um rapaz lá, um rapaz que estava dormindo com a madrasta. A passagem diz: há entre vós uma pessoa que está dormindo com a mulher do pai. Então se toma por essa expressão, a mulher de seu pai toma-se por madrasta. É como se diz assim, ele não está dormindo com a mãe, está dormindo com a madrasta, a mulher de seu pai. Não seria sua mãe natural, mas a mulher de seu pai. No caso, madrasta, é assim que se entende. Mas mesmo assim, a norma vigente no judaísmo, né, e também no evangelho, é que isso é uma forma de incesto também, apesar de não ser assim um incesto assim no sentido pleno de ser a mãe genitora, mas era a madrasta e era considerada assim. Se era a mulher do pai, era considerado incesto. E Paulo está assim passado com isso. Paulo está muito assim admirado, né, tristemente admirado com a postura lá dos corintianos, com a percepção errada que eles tinham disso, com a percepção errada que a igreja, de maneira geral, estava tendo com relação a esse fato. Porque esse comportamento sempre foi considerado pecaminoso pelas Escrituras. Desde o Antigo Testamento isso é condenável. Nós vemos, por exemplo, lá no episódio de Jacó e seus filhos, que Simeão e Rúben eram Rúben e Simeão, na verdade, um seguido do outro, eram os mais velhos e foram rejeitados na primogenitura porque subiram ao leito do pai. Então essa era uma atitude abominável e condenável desde sempre. E Paulo se admira como a igreja de Corinto não percebia dessa forma, não tinha essa percepção em relação a esse comportamento. Outras coisas que nós já vimos e que ainda vamos ver na igreja de Corinto é, de certa forma, um modo pelo qual a igreja não estava assim se distinguindo em seu meio, estava assimilando pensamentos errados próprios do contexto em que ela estava inserida. A influência grega, no caso, é marcante nos assuntos que são tratados na igreja de Corinto. Nós vamos ver a questão da impureza. Qual o problema? Nós não temos a percepção exata de certas coisas que nós vemos nas cartas, porque nós não temos, em relação à nossa cultura predominante hoje em dia, nós não temos uma proximidade com o paganismo, ou com aquilo que era o paganismo antes do advento do Evangelho. Antes do Evangelho se tornar, de certa forma, uma norma assim, predominante na cultura dos povos. Nós temos, de certa forma, uma moral ainda judaica cristã. Está sendo demolida, está sendo desconstruída pela grande mídia, está sendo desconstruída pelos governos do mundo, pela ONU, etc. Mas ainda temos isso. E o que se chama hoje em dia de conservadores são pessoas que se atêm a esses valores, que ainda são valores que refletem a cultura judaico-cristã. Mas lá no começo não era assim. A cultura geral ainda era pagã. E naquela cultura havia um liberalismo tremendo em relação ao sexo. E esse liberalismo era tão grande que os próprios deuses eram impuros. Os próprios deuses eram licenciosos. Então nós vimos lá o panteão grego, por exemplo,
uma deusa chamada Afrodite, por exemplo. Os devotos de Afrodite cultuavam fazendo sexo. Vemos nas escrituras, lá no Antigo Testamento, prostitutas e prostitutos cultuais. O que é isso? Prostituição sagrada? Sim, prostituição sagrada. Pessoas, mulheres que no tempo de Afrodite se vestiam com aquelas roupas de vestais e se ofereciam aos adoradores de Afrodite. Devia ter muitos adeptos, esse tipo de deus. Então os deuses eram sensuais. Por exemplo, assim, Baco era o deus do vinho. Então as celebrações, as saturnais, por exemplo, que praticavam lá como adoração, eram regadas a vinho e sexo. Então havia esse paganismo predominante onde a impureza não era de modo algum condenada. Os próprios deuses eram sensuais e perversos. E a igreja de Corinto parece falhar em se distinguir desse contexto, com relação à sua ótica desse comportamento. E Paulo está assim, muito assim, indignado, porque as escrituras já serviriam para mostrar que esse comportamento é errado. O contexto deles era esse, contexto grego de muita libertinagem, e pelo jeito não era suficientemente superado em sua percepção das coisas. Hoje em dia nós temos um quadro parecido, onde, apesar de termos tido assim, um avanço do evangelho e uma cristianização dos costumes, temos assim gradativamente um retorno às normas de comportamento pagão, às normas de libertinagem. E, infelizmente, no nosso caso, é ainda pior, porque vai se formando o quadro da grande apostasia prevista nas Escrituras, que Jesus falou e Paulo também, em que, depois de ter conhecido o Evangelho, o mundo começa a se voltar contra ele. Isso é apostasia, o abandono, né, na igreja. Apostasia é algo que acontece na igreja. Abandono da fé e o retorno ao mundo. Porque eu já falei para vocês que, a partir do iluminismo, houve uma teologia liberal que começou a alinhar o evangelho ao pensamento secular, ao pensamento racionalista próprio, típico do iluminismo. E nessa esteira a igreja foi perdendo assim o conceito do sobrenatural e com isso os valores também, relaxados. Nós temos agora numa etapa chamada pós-modernismo, que é uma síntese mais avançada ainda, tanto do hedonismo quanto do liberalismo, que começou com a modernidade. E vemos, infelizmente, assim, pastores, gurus, que vão perdendo essas referências e vão, assim, desconstruindo aquelas normas com relação ao sexo antes do casamento, com relação ao homossexualismo, à impureza de maneira geral. E vão dizendo, assim, que as pessoas podem estar casadas e tendo relações, ou então relativizando a questão do homossexualismo, que é considerado também pecado. Então, esses pastores da internet, de certa forma, são herdeiros dessa teologia liberal, são liberais na sua maneira de falar e trazem para nós um quadro parecido com isso. É curioso isso. Nós tem um livro, por exemplo, chamado 1968, o ano que não terminou, livro escrito por Zuenir Ventura, escritor Zuenir Ventura, e fala do quadro geral, né, pouco antes do endurecimento do regime militar, e ele foca ali o que era chamado de a esquerda festiva. O Nelson Rodrigues chamava a esquerda brasileira de esquerda festiva. Não aquela esquerda ranzinza que pegava em armas, os guerrilheiros, os grupos que se levantavam contra o governo, assim, pegando em armas. Mas aqueles grupos que também eram de esquerda, mas eram pessoas, muitas vezes, da alta sociedade, os bons burgueses. E essa esquerda se comportava assim, era chamada de esquerda festiva porque eles viviam conversando, falando, de certa forma, em mudança de governo, em abertura, mas, enquanto isso, falavam palavrão e se relacionavam sexualmente de maneira livre. Tinha lá uma casa da Dona Elô, lá no Rio de Janeiro, e ali eles ficavam ali, esquerdizando, transando, bebendo e falando palavrão. E para eles isso era como se fosse uma norma superior de consciência. Para eles era isso. Falar palavrão e praticar o amor livre era uma norma superior de percepção. E, infelizmente, eu vejo pelo menos um desses pastores gurus que chegam a zombar, chega assim a ofender os irmãos na fé que ainda acreditam que sexo é pecado, que ainda acreditam no inferno literal, que ainda acreditam que o homossexualismo é uma prática antinatural contra a palavra de Deus. Esses pastores liberais, ou pelo menos um em particular, chegam a zombar disso, semelhante a essa esquerda festiva, que é o correspondente antigo da atual esquerda caviar, semelhante a eles, que achavam que isso era norma superior,
atualmente também uma pregação exageradamente assim da graça, que chega a ser uma desgraça, porque cai no liberalismo, chega a zombar de pessoas, como se essa percepção extremizada da graça fosse também uma norma perceptiva superior do Evangelho. Infelizmente é assim. As pessoas que ainda acreditam no pecado, que ainda acreditam, ainda chamam o pecado de pecado, ainda chamam sexo antes do casamento de fornicação, ainda consideram que a prática sexual antinatural é pecaminosa. Pessoas que pensam assim são pessoas retrógradas, são pessoas fanatizadas, são pessoas que não entenderam o amor de Deus, que ainda não vivem o amor de Deus, que o amor de Deus agora virou cobertura para uma teologia errada realmente. Então nós vemos isso, infelizmente, no nosso meio, essa contaminação. O exagero e o extremismo da graça é considerado como uma norma de percepção do evangelho superior. E com isso, ocultando o pecado. E é curioso, porque quando Paulo fala para essa igreja de Corinto, ele diz, não chegastes a lamentar. O que era para causar tristeza no meio de vocês, causa o quê? Causa orgulho. Paulo fala isso, não chegasse a lamentar. Aquilo que entristece, o Espírito não entristece vocês. Aquilo que é chamado de pecado na Bíblia, de ofensa a Deus, não causa tristeza? Não deveria causar tristeza? E Paulo diz, não chegastes a lamentar. Porque, infelizmente, quando a igreja se torna liberal, seja qual for o artifício, seja por uma ênfase exagerada da graça, seja por um relaxamento dos princípios bíblicos, seja por uma interpretação bíblica assim, demasiadamente alegórica, contextualizada e distorcida por contextualização excessiva, seja por exageros do amor de Deus, achando que o amor de Deus praticamente dispensa a vida em santidade, seja qual for o motivo. Se a igreja deixa de sentir tristeza pelo pecado, ela está se afastando do evangelho. Aconteceu isso com a igreja de Corinto e, infelizmente, pode acontecer conosco se nos deixarmos levar por essa onda de liberalismo, porque o problema da igreja de Corinto era esse. Ela não se distinguia de seu meio em relação à percepção do que é pecado diante do Senhor. E nisso ela estava condenada, e Paulo está se escrevendo assim, muito, muito assim, indignado com isso, pelo fato desse jovem estar dormindo com a própria madrasta e a igreja está levando aqui uma boa, não está considerando natural aqui. Tá? Continuando aqui, Paulo, ainda no assunto, Paulo, no versículo 3 a 6, Paulo fala, eu já sentenciei que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Meu Deus do céu. Eu já sentenciei que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Entregue a Satanás, meu Deus, termo pesado. Termo pesado, já sentenciei. Por quê? Paulo está exigindo, na verdade, que o faltoso, que essa pessoa que está cometendo isso, seja expulso da igreja. Se ele não demonstra arrependimento, ele tem que ser tirado da igreja. A igreja é o quê? A igreja é um clube? O que a igreja é? Se for um clube, tudo bem. Tanto faz a tua vida pessoal, tanto faz a tua moral pessoal. Você é bom marido, você é um mau marido, você adultera, você é fiel. Tanto faz. Você é honesto, você é desonesto. Você dorme com qualquer pessoa. Tanto faz. Se você é um membro de um clube, essas coisas não entram na consideração. Mas a igreja são chamados para fora. A igreja é a expressão corpórea daqueles que são chamados para ser santos. Que de forma corpórea, de forma corporativa, em comunhão, adoram um Deus santo, vivendo em santidade. Correspondendo a isso, uma vida de santidade. No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, que quando uma pessoa era faltosa, a nação inteira perdia. Vemos o exemplo de Acã, por exemplo, que roubou algo que tinha sido colocado como interdito numa das guerras de Israel, e quando foram atacar a cidade de Ai, que era a cidade menor do que Jericó, eles foram derrotados por uma cidade menor do que Jericó. Por quê? Porque havia pecado no meio do povo. É claro que lá é uma situação diferente, era uma batalha física, mas espiritualmente as coisas se aplicam dessa forma também para nós. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tirai do meio de vós o velho fermento. Paulo vai dizer depois. Então ele está cobrando isso.
Ele mesmo, Paulo, já tinha sentenciado, já tinha entregue esse homem a Satanás, essa expressão dura aqui. Por que isso? Porque se essa pessoa tem um pé na igreja e um pé no mundo, se essa pessoa se recusa a tirar o pé que está no mundo, então o pé que está na igreja tem que ser tirado pela igreja. Porque o pé que está no mundo vai fazer uma ponte com o pé que está na igreja, vai contaminar a igreja. Vai trazer o mundo para dentro da igreja. Isso em relação a qualquer membro escandaloso. E a igreja teria, por causa da autoridade espiritual, para forçar uma decisão. Você quer o mundo, vá para o mundo. Você quer a igreja, venha de corpo inteiro para a igreja e viva uma vida santa. Isso Paulo cobra. E ele mesmo já tinha se pronunciado em relação a isso. A disciplina na igreja, que pode levar até a uma expulsão de um membro, ela é algo assim legítimo. O próprio Senhor disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai, chama duas testemunhas. Se ele não te ouvir, fala à igreja. Se não ouvir na igreja, então considere o pagão e publicano. Então, uma norma disciplinar na igreja tem que haver. Tem que haver. Disciplina na igreja é algo legítimo. Agora, como é essa disciplina? Isso é um outro ponto. Como seria essa disciplina? Que é legítimo, que deve existir sim. Agora, como deve ser é uma outra questão. Tem um livro chamado O que a Bíblia Permite e a Igreja Proíbe, de Ricardo Gondim. E nesse livro ele fala assim, de várias normas disciplinares das igrejas, ele pega os estatutos e cita os estatutos. Então tem lá, se a pessoa andar de bermuda, fica sem tomar ceia, né, 1 mês. Se continuar andando de bermuda, fica 3 meses. Se continuar, aí é expulso. Né? E aí tem normas para cabelo comprido, para batom, para saia, para todas as trivialidades e normas assim, diria até que rígidas. Assim. Pessoalmente, eu não consigo, eu não concordaria assim, com algum afastamento, que seja mesmo um afastamento como norma disciplinar, afastamento das coisas da igreja. A pessoa deve ser advertida assim. Se a pessoa aceder, se a pessoa aceitar a repreensão, imediatamente ela continua na normalidade, ela está arrependida. Não precisa ficar congelando a pessoa por um tempo. Isso é uma coisa que pessoalmente eu discordo. Como pastor, eu discordo de tirar as pessoas da comunhão da igreja, pessoas que confessaram o seu pecado e estão arrependidas. Não. Se elas estão perdoadas diante de Deus, quem é a igreja para continuar mantendo um tipo de sanção administrativa? Isso eu realmente não concordo com isso. Mas deve haver zelo com relação a isso. Eu mesmo já participei de um processo desse tipo, depois tive que pedir perdão para a pessoa, porque pessoalmente na época o meu coração não era isento o suficiente, não era quebrantado, não era amoroso o suficiente. Então essas coisas podem acontecer. Às vezes a predisposição assim das pessoas pode contaminar todo um processo de disciplina. O fato é que se há uma norma disciplinar legítima, há também um outro grau ainda maior de responsabilidade por parte das lideranças que fizerem isso, fazer com zelo, segundo a palavra de Deus, e com o coração realmente assim puro, porque a disciplina visa a correção. A disciplina não visa assim expulsar a pessoa. A expulsão é um recurso extremo, né? É uma amputação. Então, deve haver muito zelo, muito cuidado em relação a isso. Com relação a essa pessoa, quando Paulo fala que entrega a Satanás, essa expressão dura que ele fala, entreguei a Satanás, na verdade ele quer para que a carne seja destruída. Então a expressão entreguei a Satanás para a destruição da carne seria assim, uma maneira de deixar a pessoa, se a pessoa não quer estar completa na igreja, então que seja entregue ao seu próprio ambiente, quer viver no mundo, então esteja de corpo inteiro no mundo e sofra as consequências de seu mundanismo. Porque a arena do mundo é a arena de Satanás. É a arena do príncipe desse mundo. Então, que a pessoa, então, fique no mundo, esse seria o sentido de ser entregue a Satanás, e usufrua, né, dos benefícios do seu pecado. E quem sabe dessa maneira, sofrendo na carne, a pessoa cai em si. Reflita e veja, pelas consequências do seu pecado, aquilo que ela está perdendo por não se converter completamente, não ter realmente uma vida de santidade. Então, é isso que Paulo está visando. Quem sabe um choque de realidade com relação às consequências do pecado venha a trazer arrependimento a essa pessoa.
Essa é a intenção de Paulo quando ele fala isso, embora a expressão seja bastante dura. Nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo vai, né, ele não é expulso, obviamente, mas ele vai para o mundo, abandona a casa do pai, vai para o mundo. A princípio, diverte-se bastante, bebe bastante, vai nas mulheres da vida, né, gasta dinheiro com prostitutas, como o irmão dele fala, mas depois vem a fatura, vem a cobrança, né, da fatura. Ele assina promissórias do pecado e depois ele vê as consequências. E pelas consequências ele vai parar numa vara de porcos. O último estado dele, depois de todos os frutos do pecado, está na companhia de porcos, comendo alfarrobas, comendo lavagem. E ali nessa condição ele cai em si. Quando ele vê as consequências do pecado e a miséria em que ele está, ele avalia e diz, poxa, na casa do meu pai era melhor. Na casa do meu pai é melhor. Aqui houve prazer, houve sexo, houve bebida, houve diversão, houve tudo. Mas aqui eu estou na companhia de porcos agora e comendo alfarrobas. E, de certa forma, isso era um reflexo da condição espiritual dele. Da mesma forma, Paulo quer, de alguma maneira, provocar esse tipo de situação quando entrega a Satanás para a ruína da carne. A ruína da carne seria aqui a consequência do pecado sofrido na carne para que o espírito fosse despertado, para que o espírito seja salvo, como Paulo fala. Essa é a intenção de Paulo e a disciplina visa isso. Mesmo nesse extremo, ela ainda visa o retorno da pessoa. E nesse caso em particular, quando nós vamos lá para o capítulo 2 da carta aos, na segunda carta aos Coríntios, aliás, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 5 a 11, mais para frente, nós percebemos que isso teve um bom resultado. Essa questão teve um bom resultado, quer dizer, houve cura para a situação, afinal de contas. Então nós vemos que a omissão nunca é o melhor caminho. Devemos ter zelo, sim. Devemos ter cuidado, sim, porque é realmente um assunto sério. Mas não devemos nunca ser omissos nessa questão. Tá? Depois, continuando aqui no versículo 8 a 13 do capítulo 5, diz assim: por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Quais são as responsabilidades da igreja com relação à preservação do corpo de Cristo? O corpo de Cristo pode andar de qualquer maneira? A liderança da igreja tem ou não responsabilidades sobre o comportamento da igreja? Ela é colocada sobre isso ou não? Tem autoridade sobre isso ou não? É uma pergunta que se coloca. Pouco antes de chegar nesse ponto, celebramos a festa não com o velho fermento. Paulo diz, jogai fora o velho fermento, se referindo ainda a esse caso da expulsão do cidadão faltoso. Lançar o fermento fora, o velho fermento, é uma necessidade para preservar o corpo, para que o corpo todo não seja contaminado. Um pouco de fermento levado a massa inteira. Essa expressão que Paulo usa aqui. E quando ele diz, celebramos a festa, não com o velho fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, ele tá se referindo a duas festas aqui. Ele está unindo as festas da Páscoa e a festa dos pães asmos, que eram festas relacionadas. Lá no Antigo Testamento nós vemos assim que a festa da Páscoa se comia o cordeiro, se imolava o cordeiro, que era um símbolo da redenção. Seria para nós a celebração da ceia, né? Já a festa dos pães asmos seria um tipo de continuidade, porque eles ficavam depois, uma semana depois, comendo pães asmos. Na semana que se seguia a Páscoa, ficavam comendo pães asmos. Essas festas eram nomeadas distintamente, mas eram relacionadas. A festa da Páscoa, quando se comia o cordeiro pascal, prefigurando realmente a Páscoa. Agora nós temos a ceia, né? A Páscoa para nós é a ceia do Senhor que nós celebramos, e a festa dos pães asmos. Não temos pães asmos, né, para comer, né? Nós não fazemos isso assim, celebramos na Páscoa. Mas o fato é que os conteúdos dessas duas festas, quando celebramos a ceia, celebramos ambos os conteúdos, tanto os conteúdos proféticos que já estavam
na Páscoa quanto dos pães asmos. Porque se a Páscoa prefigurava a redenção, o fato de Jesus ter morrido por nós, o fato de Jesus ter constituído um corpo, os pães asmos, de certa forma, prefigura a santidade ou a continuidade pós-Páscoa em sua vida de igreja, em sua vida de santidade que deve caracterizar a igreja. Então, esse é o sentido que Paulo está dizendo aqui. Tirar o velho fermento para que se celebrasse a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, tomando uma figura profética do Antigo Testamento, da festa dos asmos, que celebrava a redenção, aliás, a Páscoa, que celebrava a redenção, e os asmos, que já seriam a figura profética da santificação, asmos da sinceridade e da verdade. É uma expressão análoga a João 4:23, onde Jesus diz que o Pai quer que se adore, o Pai quer ser adorado em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai quer. Os adoradores em espírito e em verdade. Aqueles que o adorem com os asmos da sinceridade e da verdade, com o pão sem fermento, que é sem a mistura do pecado, que é sem a fermentação do pecado em seu meio. A celebração da igreja fica comprometida se houver o fermento do pecado no meio dela. Ela tem que celebrar a festa da Páscoa, a ceia do Senhor, com os asmos da sinceridade e da verdade. Mais para frente, nessa mesma carta, nós vamos ver uma outra referência à ceia, no capítulo 11, e o modo pelo qual a igreja de Corinto também estava falhando em relação a essa celebração, justamente por lhe quebrar os conteúdos, justamente por lhe quebrantar os conteúdos de vida que são prefigurados. Então, Paulo diz, temos que celebrar a nossa ceia, temos que celebrar a nossa Páscoa, mas de uma maneira digna. Aqui é uma primeira vez que ele fala isso. No caso, referindo-se a tirar a contaminação do meio. E depois ele pega esse mesmo assunto e meio que estende, porque ele faz uma ponte daquela questão de tirar a contaminação do meio da igreja, a necessidade da igreja estar renovada para as suas celebrações serem condignas, serem dignas, aceitas por Deus, e já emendando o assunto, ele já fala da contaminação de maneira geral. Ele pega aquela contaminação que aconteceu em relação ao incestuoso, fala para tirar do meio, e já emenda o assunto e fala de outras contaminações possíveis, aos quais a igreja tem que também se guardar. Então ele fala assim que já em carta eu escrevi que não nos associeis com os impuros. Então ele diz assim, não podemos, a igreja não pode se associar com os impuros. Os irmãos em sua vida pessoal não podem se associar com os impuros. De maneira geral, não. E aí ele diz, né, que não pode se associar com os impuros. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro ou avarento ou idólatra. Dizendo-se irmão, for impuro, avarento ou idólatra, deve-se evitar o contato com as pessoas. Que diz irmão é ainda pior, aparentemente. Porque em relação aos impuros do mundo, Paulo diz, olha, eu não vou dizer os impuros de maneira geral, senão você teria que sair do mundo. Mas as pessoas que se dizem irmão e cometem essas coisas, esse você não pode nem comer com eles. Impuros e avarentos. Aqui, no caso, não importa se a impureza e a avareza são os comportamentos ou são uma norma teológica que, de alguma maneira, leva à impureza ou à avareza. Aqui eu vou retornar de novo àquele tema dos ensinamentos errados de pastores, gurus e companhia, que levam a uma dessas duas coisas. O ensino liberal, que pode levar a igreja à impureza, por parte de pastores, infelizmente, e o ensino de uma tal teologia da prosperidade pode também levar à avareza, por outro lado. E que muitos pastores estão praticando largamente, pastores milionários, estão praticando uma forma de avareza. Pode não se dar como avarento, ou não ser considerado avarento, porque justifica-se teologicamente, mas é a mesma coisa. O fato de haver liberalismo teológico que leva à impureza não é menos condenado do que uma forma de teologia de prosperidade que leva também à avareza, ou pode eventualmente levar à avareza. Aqui não estou falando assim da riqueza de maneira geral, ou contra irmãos ricos de maneira geral. Estou falando de uma forma de ensino que pode ocultar esse tipo de coisa, que pode levar a uma cobiça desenfreada, tendo, infelizmente, a graça de Deus como álibi, prosperidade. Deus é o Deus da prata e do ouro, Deus quer te abençoar, coisas mais relacionadas com
uma norma já superada do Antigo Testamento, mas que não tem realmente eco no Novo Testamento. Que uma pessoa possa ser abençoada e progredir na vida e melhorar sua condição de vida, isso é legítimo. Mas a pregação disso, a vinculação disso como uma norma do Evangelho, isso é realmente equivocado. O Evangelho não se associa com isso. No máximo, essa questão é neutra no Evangelho, a questão da riqueza. Pobreza e riqueza não são conteúdos assim que o Evangelho se pronuncia a respeito. Diria até que se pronuncia mais em relação à humildade, em relação às coisas mais associadas à pobreza até, do que à riqueza. Mas, de qualquer forma, não há assim, uma teologia que ensine justamente a busca de riqueza. Isso pode levar à avareza e, com certeza, provoca elitismo entre os irmãos. Provoca. Igrejas elitistas, igrejas ricas, assim, que as pessoas assim se distinguem pela riqueza, se associam pela riqueza e fazem aquele conluio, né, com a liderança por meio da riqueza, sendo os próprios pastores também pessoas consideradas da classe alta, por assim dizer. Então, há realmente um efeito assim disso. Então, a avareza e a impureza devem ser evitadas, sejam quais forem os modos pelos quais eles possam se materializar. Mesmo de uma forma diluída, como essa que falei, ela também deve ser evitada, nem uma coisa e nem outra. Paulo diz assim, quando fala dos avarentos, ou dos impuros, ou tudo mais, não estou falando de uma maneira geral, porque as pessoas são tudo isso, no mundo são tudo isso. Aí, no caso, teriam que sair do mundo. Agora, qual é o dilema da igreja? O dilema da igreja é justamente isso. Estar no mundo e não viver a norma do mundo. E não se deixar contaminar pela norma do mundo. O meu temor por esse tipo de teologia é porque ela pode ir se insinuando e ir crescendo gradativamente nesse mesmo impulso. Um pouco de fermento leva a toda a massa. O que diriam então do fermento doutrinário? Jesus não falou para se guardar do fermento dos fariseus e saduceus, não era uma forma de doutrina que levaria a desvios? Então nós temos que estar cautelados com formas de doutrinas que levem isso. Teologia liberal que leva à impureza, ou uma teologia de prosperidade que pode, de alguma maneira, ocultar ou favorecer a avareza. Jesus diz, quando orou pelos discípulos lá em João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, ele orou ao Pai dessa forma, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então o Senhor Jesus orou para que o Pai nos guardasse do mal. E aqui as exortações são para que nos guardemos de todo o mal que há do mundo, de toda a contaminação, que como igreja possamos realmente levar em conta que o mundo e seus valores, que o mundo e seus princípios são uma arena hostil ao Evangelho. Se nós falharmos em renovar nossa mente, como Paulo falou lá em Romanos, mesmo no capítulo 12, nos tornaremos semelhantes ao mundo e poderemos nos tornar insípidos e inaptos para aquilo que nós fomos chamados. A parábola das virgens é uma parábola de vigilância, que nos exorta à vigilância, que nos exorta a manter nossas lâmpadas acesas, para que nada no mundo nos contamine e, num extremo, num crescendo, possa até, inclusive, nos desabilitar para ir de encontro ao noivo quando ele vier. Portanto, irmãos, sejamos como, em todos os termos de nossa vigilância, inclusive doutrinária, sejamos como as 10 virgens que guardam suas mentes, guardam seus corações e vigiam e são aptos para se encontrar com o noivo quando ele vem buscar a igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos.